Bem, hoje em dia parece que está na moda ser empreendedor. Parece que é tudo muito fácil e que o mundo é cor-de-rosa. A internet está cheia de esquemas e, embora na realidade existam muitas oportunidades boas por aí, fica difícil perceber o que é legítimo ou não, o que é uma boa oportunidade ou não. O meu nome é João Magalhães e desde miúdo que quero seguir um caminho um pouco diferente. A mim nunca me fez muito sentido aquela história de sei lá, trabalhar para outros e aquele caminho mais tradicional, e foi por isso que com 22 anos decidi começar algo meu. Nos últimos 7 anos, construí uma rede com mais de 70 mil clientes que sempre que fazem compras, eu recebo um bocadinho dessa compra. Neste vídeo, eu vou-vos mostrar duas coisas. Número 1, como é que eu fiz isso? E número 2, como é que vocês podem fazer algo igual ou parecido. Agora, antes de mais nada, antes de começarem já aí com macaquinhos na cabeça, não, isto não é nenhum esquema. É uma maneira diferente de começarmos algo nosso, e por ser diferente, claro que há sempre alguma resistência, não é? Eu, ao início, estava pá, em clube, mas a verdade é que há cada vez mais pessoas a perceberem o potencial disto e por isso a optarem por este caminho. E outra coisa, sim, dá um trabalho descomunal. Nada na vida vem sem trabalho e isto não é diferente. Que isso fique bem claro. Sim, é um caminho que eu considero mais vantajoso, mas isso não significa que seja tudo uma maravilha, ok? Então, eu acredito que há mais do que nos contaram. Acredito que a vida é muito mais do que, sei lá, trabalhar, pagar contas, casa, trabalho, trabalho, casa, stress, trânsito, férias de vez em quando e viver para o fim de semana. Acredito que é possível criar uma vida onde existe equilíbrio, ou seja, não é uma vida onde não existem problemas, porque isso ninguém tem e nem é suposto, mas sim uma vida que, sei lá, que vale a pena, uma vida onde passamos mais tempo a fazer coisas que gostamos do que a fazer coisas que não gostamos. Só que para isso, ou seja, para termos algo diferente, temos que fazer algo diferente. Porque se fizermos o mesmo que todos os outros estão a fazer, não é? Vamos ter o mesmo que eles têm. Então, como é que podemos passar mais tempo a fazer coisas que gostamos e menos tempo a fazer coisas que não gostamos? Há uns anos atrás, li um livro que me marcou imenso, chamado Pai Rico, Pai Pobre. É talvez um dos livros de negócios e de finanças mais vendidos de sempre, e uma das ideias principais lá é que a diferença entre os ricos e os pobres é que os ricos compram ativos e os pobres compram passivos. O que é um ativo e o que é um passivo? Para ele, para o autor, um ativo é tudo o que nos mete dinheiro no bolso e um passivo é tudo o que nos tira dinheiro do bolso. Ou seja, um carro, por exemplo, que eu antes considerava um ativo, passa a ser um passivo. Porquê? Porque nos tira dinheiro do bolso. Todos os meses gastamos gasolina, seguros, arranjos, etc. Um telefone, por exemplo, é a mesma coisa. Também nos tira dinheiro do bolso todos os meses, não é? Todos os meses pagamos alguma coisa por ele. Por isso, é um passivo. Então a ideia é, em vez de poupar para comprar um carro melhor ou um telemóvel melhor, o que devíamos fazer era poupar para comprar ativos, porque são esses ativos que depois nos permitem ter tempo e dinheiro para fazer mais daquilo que gostamos e menos daquilo que não gostamos. Agora, como muitas vezes é preciso algum dinheiro para comprar ativos, também podemos ir por outro caminho, que é em vez de comprar, podemos criar. Como assim criar? Um negócio, basicamente. Se já alguma vez investiram um tempo a perceber o que é que pessoas como um Bill Gates ou como um Warren Buffett fizeram de diferente, vocês percebem o quanto eles partilham este tipo de ideias. Por exemplo, Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos de sempre, tem uma frase muito famosa e gira que diz: se não arranjares maneira de fazer dinheiro enquanto dormes, vais trabalhar até morrer. O que ele quer dizer com isto é que enquanto o dinheiro que recebemos estiver dependente das nossas horas de trabalho, estamos tramados, basicamente. Porque se queremos uma vida um bocadinho melhor, temos que arranjar uma maneira de fazer dinheiro enquanto dormimos. E no fundo, é isso que um negócio é suposto fazer. O problema é que não é nada fácil criar um negócio. Então, e se houvesse uma maneira de começar um negócio onde, número um, não era preciso inventar nada? Ou seja, não precisávamos de ter nenhuma ideia assim toda criativa, a ideia já existia, tipo, quase como se fosse um franchising, mas sem os custos associados a um franchising. Número dois, não era preciso ter grandes skills para começar, grandes competências, porque teria pessoas já com resultados a ajudarem-me a dar esses primeiros passos e por isso ia aprendendo a fazer e a ver fazer. Número 3, podia dedicar tempo à medida que ia tendo esse tempo disponível, ou seja, não era preciso fazer a full time. E 4, não era preciso investir dinheiro praticamente nenhum, isto, claro, comparando com os custos de um negócio tradicional. Bem, a boa notícia é que sim, isso existe, foi basicamente o que eu fiz e é o que eu vos vou mostrar. A má notícia é que dá trabalho. E além disso, tem um prazo de validade, ou seja, não vai durar para sempre. Então, eu trabalho com uma empresa chamada Lyconet, que basicamente é uma agência de marketing responsável por gerar volume de compras dentro do grupo MyWorld. Ou seja, simplificando,
Sempre que eu levo alguém a fazer compras dentro do universo My World, eu ganho dinheiro. É isso. Então o que é a My World? A My World é um marketplace, ou seja, é uma mini Amazon, é um sítio onde as pessoas podem comprar coisas online. Que coisas? Epá, muitas coisas, não é tudo. Nós não temos ainda a dimensão que uma Amazon tem, mas já temos algumas coisas giras, nomeadamente até temos a nossa mini booking lá dentro, dá para comprar viagens. Mas pronto, simplificando, é um site onde as pessoas podem comprar muitas coisas online. E sempre que elas fazem compras lá, alguém da Lyconet faz dinheiro com isso. Então, e se as pessoas quiserem comprar algo que não está no site? Sei lá, tipo meter gasolina no carro ou irem a um restaurante, o que é que acontece? Se quiserem, sei lá, alguma coisa que a My World não venda. É aí que, na minha opinião, isto se torna genial. Então, a My World criou o maior programa de cashback do mundo. E através desse programa, nós não só oferecemos benefícios dentro das nossas empresas, ou seja, descontos, como também dentro de outras empresas que se queiram associar a nós, sejam elas grandes ou pequenas. Com isso, nós na Lyconet ganhamos sempre que alguém faz compras dentro do grupo My World, ou então sempre que alguém faz compras dentro de alguma das nossas empresas parceiras. Então, mas como é que isso do cashback funciona na prática? Então, todos os clientes que se registrem têm dois benefícios: cashback e shopping points. Cashback é dinheiro que depois lhes é transferido para as suas contas bancárias. Shopping points é como as milhas dos aviões, ou seja, nós acumulamos e depois trocamos por promoções. Tudo isto de forma gratuita, como é óbvio. Então, e como é que uma pessoa sabe que empresas parceiras é que aceitam isso? Basta ir ao site. Por exemplo, em Portugal, neste momento nós já temos perto de 3.000 empresas parceiras e trabalhamos com nomes grandes como, sei lá, BP, Pingo Doce, Corte Inglês. No Brasil já temos um bocadinho menos, o que já agora é uma oportunidade, mas já trabalhamos com, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar ou as Casas Bahia. Então, e como é que a Lyconet ganha dinheiro com isso na prática? Então, nós somos responsáveis por promover tudo isto. Ou seja, nós funcionamos tipo os RPs das discotecas, só que para as empresas parceiras do grupo My World. Ou seja, nós promovemos essas empresas e por esse serviço recebemos uma comissão. Ou seja, na prática, sempre que alguém da nossa rede faz compras no site myworld.com, a My World transfere-nos uma percentagem dessa compra. E sempre que uma pessoa da nossa rede faz compras numa das nossas empresas parceiras, seja essa compra online ou uma compra mesmo lá, na loja, fisicamente, a My World cobra uma percentagem a essa empresa e depois uma parte dessa percentagem vem para nós. A melhor parte de tudo isto é que uma vez que alguém registra um cliente e que o ensina a usar os benefícios, esse cliente fica ligado para sempre a essa pessoa. E por isso, sempre que esse cliente fizer compras, essa pessoa vai receber uma parte. E é por isso que, na minha opinião, isto é muito giro. Porque essas comissões são pequeninas, ao início sim, mas depois vão acumulando e acumulando e acumulando, até que chegam a valores que são muito giros, são interessantes. Já imaginaram o que é que seria criar uma rede com milhares de pessoas que fazem compras todos os dias? Ou seja, sempre que essas pessoas metem gasolina no carro, vocês recebem dinheiro. Sempre que essas pessoas vão a um restaurante aderente, vocês recebem dinheiro. Sempre que essas pessoas pagam a eletricidade de casa, vocês recebem dinheiro. Ou seja, elas recebem descontos e vocês recebem dinheiro. É que com uma rede de pouco mais de 1.000 pessoas, nós estaríamos provavelmente a falar de um rendimento que estaria na casa dos 1.000 euros por mês. E atenção, isto é um valor que entraria na vossa conta por trabalho que foi feito no passado. Ou seja, nós não estamos a falar de um emprego onde eu tenho de ir trabalhar todos os dias, apanhar trânsito, stress, essas coisas todas, okay? Para receber esse dinheiro. Não, nada disso. Ele entra todos os meses sem eu fazer nada por isso. Porquê? Porque já fiz no passado. Basicamente porque arranjei uma maneira de fazer dinheiro enquanto durmo. Portanto, lembram-se daquilo que falei no início, de passar mais tempo a fazer coisas que gostamos e menos tempo a fazer coisas que não gostamos? Foi desta maneira que eu criei isso para mim. Foi assim. Neste momento, eu tenho mais de 70.000 pessoas na minha rede que sempre que fazem compras, eu recebo um bocadinho de nada. E vocês podem fazer exatamente a mesma coisa. Então, e como é que funciona essa parte? Quanto é que é possível ganhar? Na Lyconet nós recebemos comissões com base no volume de compras que a nossa rede gera. Ou seja, se nós tivermos uma rede muito grande a fazer compras, geramos um volume grande e por isso recebemos uma comissão grande. Se tivermos uma rede pequena, geramos um volume pequeno, obviamente, e por isso recebemos uma comissão pequena. Ok, mas quanto volume exatamente é que é preciso produzir? Depende do montante que nós quisermos receber. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, para construir um nível 3, onde recebo entre 500 euros e 1.000 euros, mais ou menos, preciso gerar 6.000 shopping points. Como sabemos que a cada 100 euros são gerados 2 shopping points, significa que precisaríamos de ter uma rede a gerar cerca de 300.000 euros. Já agora, para as pessoas que estão a ver isto de outros países, tipo Brasil,
Não se preocupem com a moeda porque a lógica é exatamente a mesma, mas em reais. Então, continuando, 300 mil euros parece muito dinheiro, mas na verdade não é assim tanto, porque com uma rede de 1000 pessoas a consumirem, por exemplo, 300 euros por mês, já conseguíamos gerar este volume. Ou então uma rede um bocadinho maior, 1500 pessoas a consumirem 200 euros por mês. E atenção, estes valores são em compras de supermercado, de gasolina, restaurantes, seguros, viagens, tudo, basicamente. É isso que nós estamos a construir. Se quiserem um exemplo, para nível 4, por exemplo, onde já recebemos um bocadinho mais, a lógica é a mesma. Para nível 4 preciso gerar 20 mil pontos, o que seriam mais ou menos 1 milhão de euros em volume de compras. Parece muito, sim, mais uma vez, mas na verdade são apenas 2.500 pessoas a consumir 400 euros por mês, ou então 5.000 pessoas a consumir 200 euros por mês. Ok, então e como é que construo uma rede com 5.000 pessoas, ou com 10.000 pessoas, ou com 100.000 pessoas? Nós podemos registrar 3 tipos de pessoas diferentes. Número 1, clientes. Número 2, empresas que depois também registram clientes. E número 3, podemos registrar outros marketers que podem fazer o mesmo que nós. Ou seja, trazer outros clientes, outras empresas e outros marketers. O que eu fiz foi focar-me em criar uma equipa logo muito rápido. Essa equipa foi crescendo e em 2019 fomos mais de 500 pessoas a uma formação na Alemanha. Depois, claro que dentro desse grupo estavam filhos de empresários, estavam sobrinhos de empresários, melhores amigos de empresários e, portanto, ficou muito mais fácil chegarmos às empresas, não é? Depois, com centenas de empresas na rede, ficou bem mais fácil também chegar aos clientes, neste caso 70 mil. Um exemplo mais pequenino seria criar uma equipa de 50 pessoas, depois dentro desse grupo conseguir chegar a apenas 10 empresas, o que seria basicamente cada marketer chega a uma empresa, e depois, se cada empresa fidelizar em média 500 clientes, chegamos aos 5.000 clientes. Ok, então e o que é preciso fazer para começar? Ou seja, existe algum investimento? Como é que tudo isso funciona? Como isto é um vídeo introdutório e a ideia é simplificar tudo ao máximo, eu não me vou alongar muito nesta parte, mas vou-vos dar, pelo menos uma perspectiva mais pessimista. Agora, antes disso, comparem lá isto com outro negócio qualquer. Olhem lá para as coisas de uma forma fria e digam-me quanto é que acham que custaria montar todas estas infraestruturas. Ou seja, quanto é que custaria criar tudo isto. Eu acho que a melhor maneira de olhar para isto é comparar com o franchising. Porquê? Porque, ponto número 1, tal como num franchising, já existe um conceito com provas dadas. Nós simplesmente pegamos nele e montamos o nosso próprio negócio dentro das regras que a marca impõe. Número 2, tal como num franchising, podemos usar as estruturas que a empresa já criou. Ou seja, por exemplo, nós temos pessoas a trabalhar nos escritórios a responder a perguntas de clientes e empresas e nós preocupamos-nos zero com isso. 3, temos pessoas a ajudarem-nos a montar um negócio, a guiarem-nos, o que para quem não tem experiência nenhuma, eu acho que é talvez o maior ponto forte. A grande desvantagem dos franchisings normalmente é o investimento. E é aqui que a Lyconet é diferente. Então, existem várias formas de começar na Lyconet. Há pessoas que começaram com, 1000 euros, há pessoas que começaram com 10.000 euros. Porquê? Porque as diferenças? Porque existem vantagens associadas a isso, obviamente. O que nós sugerimos é o pacote de 2.097 euros mais 100 euros por mês. Mas quais são as vantagens? Neste momento, ignorem isso. Assumam que é investimento perdido. Não é, mas nesta fase eu prefiro explicar assim. Eu prefiro não explicar já tudo, de forma a não complicar as coisas, do que explicar os pormenores todos e depois vocês não perceberem o que realmente ou o que verdadeiramente importa. Que é o quê? Basicamente é o estilo de vida que se pode criar com este negócio. Na minha opinião, é nisso que vocês devem focar neste momento, não é nos pormenores. Os pormenores vêm depois. Agora, antes de terminarmos, eu sei que alguns de vocês estão a pensar que isto parece demasiado fácil e que não pode ser bem assim como eu estou a dizer. Para essas pessoas, o que eu queria dizer é que isto não é fácil, ok? Dá trabalho, é difícil e demora tempo, só que vale a pena. Já imaginaram o que é criar um negócio que vive das compras que as pessoas já fazem? Já imaginaram o impacto que 1.000 euros extra por mês passivos podiam ter na vossa vida? Será que a vossa vida era igual? Eu desconfio que nunca perderam muito tempo a pensar nisso. E é normal, porque nós tivemos 20 anos a levar com uma história diferente. Só que a verdade é que sim, existem outros caminhos. Outra coisa que vos queria dizer, isto que nós estamos aqui a fazer não é nenhum teste. A MyWorld já tem quase 20 anos de experiência, está presente em mais de 50 países, com escritórios em todos esses países, temos mais de 150 mil empresas parceiras e temos mais de 15 milhões de clientes. Portanto, não é nenhum teste, isto não é nenhuma brincadeira. Nós nos próximos anos queremos expandir para números absurdos e neste momento nós estamos à procura de pessoas que queiram montar isso connosco, seja em Portugal, no Brasil ou em qualquer outro país. Mas ainda não há assim tantas lojas.
Malta, essa é a oportunidade. É por isso que este vídeo ainda faz sentido. Lembram-se de vos dizer no início que isto tinha um prazo de validade e que não ia durar para sempre? Nós acreditamos que no futuro vamos ter bilhões de pessoas a usar o nosso programa. E essas pessoas vão ter de ser registadas por alguém. A questão neste momento é quem vão ser essas pessoas. Daqui a uns anos, quando tudo estiver montado, vocês podem ser simplesmente um cliente, ou seja, alguém que usa os benefícios, ou então uma das pessoas que ajudou a montar isto e que ganha um X por mês com as compras que são feitas todos os dias. A pergunta é, qual deles é que querem ser? Ah pá, mas isto para mim parece-me um esquema. É pá, eu percebo isso, até porque tive uma reação parecida há 7 anos atrás. O meu pai teve a mesma reação e quase todas as pessoas mais fortes do meu negócio tiveram uma reação parecida a essa. Como é que eles mudaram de opinião? Simples, fizeram uma pesquisa como deve ser. Não foram atrás do que se diz na net e procuraram respostas em sítios ou em mais sítios do que apenas os blogs onde as pessoas que escrevem nem o nome verdadeiro usam. Sim, há muitos esquemas por aí e em parte é por isso que existe esse ceticismo. Mas digo-vos, há cada vez mais pessoas a perceberem e a apoiarem esta indústria de network marketing. Pessoas são essas. Warren Buffett, por exemplo, um dos maiores investidores de sempre. Bill Gates, fundador da Microsoft. Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. Tony Robbins, talvez o melhor coach do mundo. Richard Branson, fundador do Grupo Virgin. Epá, e há mais, portanto, alguma coisa de boa se passa aqui, certo? Com este vídeo o meu objetivo não é enganar-vos. O meu objetivo não é espetar-vos com um esquema em cima. O meu objetivo nem sequer é que digam que sim, porque, na verdade, há pessoas que não faz muito sentido seguirem este caminho. O meu objetivo é apenas levantar o véu e mostrar-vos que há outras alternativas. Há mais do que aquela história de ir para a escola, para ter um emprego seguro e trabalhar há 40 anos. Esta é uma das alternativas. É a que eu mais gosto. Mas há outras. E, portanto, se tiverem o mínimo de curiosidade em perceber como é que são essas outras realidades que existem, por favor, façam uma pesquisa como deve ser sobre isto. Não sejam mais uma daquelas pessoas que vão atrás do que a carneirada diz. Nós temos apresentações ao vivo, temos formações, temos webinars, temos tudo e mais alguma coisa. Portanto, só não percebe quem não quer. Como é óbvio que há muito mais coisas para vos explicar do que isto, num vídeo deste tamanho, pá, temos sempre de cortar algumas partes. Por isso, a minha sugestão é que falem com quem vos mostrou este vídeo e perguntem-lhes quais são os próximos passos. Por último, queria só dizer-vos mais uma coisa. As coisas más não acontecem só aos outros, mas as coisas boas também não acontecem só aos outros. A diferença é que para as boas nós temos de nos pôr a jeito. Se sentem que isto faz sentido, por que não ir mais a fundo? Por que não perceber isto melhor? Se não forem vocês a fazer pela vossa vida, quem é que vai fazer? E se não for agora, quando é que vai ser? Eu sei que tudo isto são perguntas chatas, que nos metem muitas vezes desconfortáveis, mas talvez sejam exatamente o tipo de perguntas que precisamos. Portanto, pensem nisto.